E aí, pessoal, continuando com a nossa matéria linda, maravilhosa, vou falar de um assunto incrível. O assunto agora que nós abordaremos, nós garantiremos pelo menos 2 a 3 questões. Garantidas, questões garantidas. Sabe por quê? Que eu vou falar sobre crase. Sobre crase. Vocês sabem, crase não tem como não cair em prova. Porque crase, ela entra até na análise sintática, faz parte da sintaxe. Por que faz parte da sintaxe? Porque é regência. Regência verbal, regência nominal. E lá no nosso programa está regência verbal e nominal. Olha ela aqui. É crase. Tá bom? Então, vamos falar. Falaremos agora sobre a crase, mas olha só que coisa interessante. Eu vou dividir. Eu vou colocar aqui todos os casos obrigatórios da crase, os casos que eu devo usar a crase. Depois eu falo dos casos facultativos, ainda falo dos casos proibidos. Por isso que é garantia a questãozinha. Tá bom? Ou é facultativo, ou é obrigatório, ou é proibido, não tem escapatório. Tá? E crase está aqui. É o que nós falaremos. Combinado? Então, vamos lá. Crase. Como eu falei a vocês, obrigatórios. São casos obrigatórios da crase. Olha só. Obrigatório. Vamos colocar o primeirinho aqui. Primeiro. É a crase, gente. Só lembrando, o que é crase? É a fusão da preposição a com o artigo a. Por quê? Preposição nós temos várias. De, com, em, para. Tem um monte. Com, tudo preposição. Mas existe uma preposição diferenciada que é o a. A. Então, existem verbos e nomes que exigem a preposição a. Muito bem, preposição a. Se o nome depois, após, for um nome feminino e que aceita o artigo, é onde preposição a. Com o artigo a, como eu vou representá-lo? Vou representar como crase, com verbo, com acento grave. É o único momento que eu vou usar acento grave. Hoje em dia, só existe na crase o acento grave, que é isso aqui, ó. O acento grave é esse aqui. Hoje é só isso. Antigamente existia. Nas palavras que já foram oxítonas, paroxítonas, sílaba tônica. Mas esqueça, não vai cair isso aí, não vou falar. Tá? Então, a crase só é assim representado. O artigo a, com preposição a, representa com acento grave. Vamos lá. Os casos obrigatórios. Primeiro caso obrigatório, eu vou estar na regência, que é a norma sintática. Regência. Regência. Que regência? A regência pode ser verbal ou nominal. Regência verbal ou nominal. Então, vou ver a diferença aqui, ó. Regência, rege. Verbal é fácil, é o verbo transitivo. É o verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Por exemplo, o verbo obedecer. O verbo obedecer. Obedecer. Olha aqui que bonitinho. Obedeço, verbo obedecer, preposição a. Obedeço a quê? A quê? Ou a quem? Obedeço a quê? Muito bem. Essa preposição daqui desce, a. Obedeço à lei. A lei. Pronto. A fusão desse aqui com a que vem antes de lei é a minha crase. É o acento grave. Significa que eu estou diante de 2 as. A, preposição, e a, artigo.
que leia uma palavra feminina e aceita o artigo. Tanto que se eu fizesse isso, olha, o mesmo verbo, obedeço, obedeço, vamos lá, bonitinho. O verbo é o mesmo. Obedeço a quê? Olha, obedeço a quê? O a vem, obedeço, só que agora eu vou colocar o nome masculino. Vou colocar regulamento. Obedeço, como o regulamento é masculino, o artigo é obedeço ao regulamento. Certo, gente? Essa é a diferença. Por isso que você tem que estar atento, ó. O verbo é isso, a preposição é a mesma. Se aqui vier o nome masculino ou feminino, feminino, A com A. Masculino, eu coloco a preposição aqui e o artigo O lá. Certo? Então, não tem nada de estranho aqui. Nada de estranho. Se eu colocasse assim, deixe-me colocar um outro aqui. Pagar. Lembra que eu falei do verbo pagar? Paguei. 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 Quem paga, paga a alguém. Paguei a quem? A que ou a quem? Paguei a costureira. Não tem segredo. A daqui, mais o A de a costureira, os dois As, crase. Pronto. Se fosse costureiro, paguei ao costureiro. É a regência do verbo. Por isso que eu falei regência verbal. Regência verbal, eu estou perguntando ao verbo. Agora, regência nominal, eu pergunto ao nome. Por exemplo, esse aqui mesmo, ó. Obedeço à lei. Se eu colocasse assim, ó, devo obediência à lei. Obediência à lei. Olha aqui que bonitinho. Obediência a quê? A quê? A quê? Esse A daqui se desloca, se une ao A de a lei. É a nossa crase. É a nossa preposiçãozinha aí. Crase. Tá bom? Que eu fiz pergunta ao nome, obediência. Aqui eu fiz pergunta ao verbo. É a mesma coisa aqui, ó. Paguei a costureira. Se eu colocasse assim, fiz o pagamento. Fiz o pagamento. A costureira. A costureira. Fiz o pagamento. Fiz o pagamento. Pagamento a quem? Ou a quê? Esse A daqui se une a esse A e está a nossa crase aí. Tá? Isso é a nossa regência nominal. Refiro-me à costureira. Quando eu estou fazendo pergunta ao verbo, refiro-me, regência verbal. Fiz referência à costureira. Referência a quê? A costureira. Aí vem com a crase. Estou me fazendo entender? Então, esta é a regência verbal e regência nominal. Gente, preste bastante atenção, que ninguém vai escapar desse item. Crase, ninguém. Regência verbal, regência nominal, crase, não tem como escapar de um concurso. Não tem. Muito bem. Vamos falar de outros casos. Eu me comprometi a colocar todos os casos da crase aqui, obrigatórios. O segundo, 2. Eu vou usar a crase. Presta atenção agora. Em verbos que indicam movimento, direção. E isso aí é super fácil. Direção. Verbos que indicam direção. Movimento, de ir e vir. Direção. Aqui tem vários macetes. Vamos colocar. Vou colocar aqui. Tudo é válido. O que eu quero é passar. E em pouco tempo. Eu tenho que responder a pergunta em pouquíssimo tempo. Então, vamos lá. Verbos que indicam direção, movimento de ir e vir.
Se eu colocasse assim, ó, bem simplório. Irei, depois eu vou mexer nisso aqui, ó. Irei a Bahia. Escrevi isso aqui, ó. Bahia. Tá aqui. Irei a Bahia. Bahia é o nome feminino. O problema é que eu não sei se aceita artigo ou não. Vamos descobrir. 2 minutinhos. Irei a Brasília. A Brasília. Brasília. Também é o nome feminino. Tá? Tanto Bahia quanto Brasília. Só que, às vezes, ele é feminino, mas nem sempre eles aceitam o artigo. Porque eu falei, o que é crase? É a fusão do artigo a mais a preposição a. Então, às vezes, os nomes são femininos, mas nem sempre aceita artigo. Então, vamos verificar. E como que eu vou saber lá na hora, Etelina? Tranquilo. É tranquilo. Olha só, aqui existem 2 macetes. Muita gente conhece. Continue. Eu só vou melhorar um pouquinho. Só vou melhorar um pouquinho. Por exemplo, irei à Bahia. Para vocês saberem se aqui aceita um artigo, se Bahia tem artigo, usem um esquema. Usem a volta. Que aí a preposição muda. Esse é um esquema básico. Isso aqui é bom. É bom. Eu falei que eu vou enriquecer, vou melhorar isso aí. Irei à Bahia, eu voltei da Bahia. Voltei da Bahia. Olha que bonitinho. Voltei da Bahia. O que significa isso aqui? Que na volta eu vou trocar de preposição. Ó, vou à Bahia e volto da Bahia. Vou à Bahia e volto da Bahia. Então, olha a presença do meu artigo. E olha a presença do meu artigo. A preposição é de, mas o artigo é a. Significa que Bahia exige artigo. Perfeito. Vamos fazer esse segundo aqui, ó. Irei a Brasília. Irei a Brasília. Voltei, eu voltarei. Volto. Deixa eu colocar volto aqui em cima também. Para ficar no mesmo tempo. Volto da Bahia. Vou a Brasília. Volto de Brasília. Volto de Brasília. Volto de Brasília. Não passa disso, gente. Olha, o pessoal até fala, se eu voar, olha esse esquema, se eu voar, volto da, crasear. Não tem segredo. Se eu voar, volto da, crasear. Se eu voar, volto de, crase, para quê? Para quê? Então, eu não tenho. Porque aqui em cima, eu tenho a preposição a, do ir, e o artigo de Bahia. Aqui embaixo, eu só tenho a preposição a, eu não tenho artigo. Brasília não aceita artigo. Certo? Isso vale para tudo. Por exemplo, eu vou à Europa. Eu vou à Europa. Eu vou com crase ou sem crase? Pense na volta, pense. Volto da Europa, então vou com crase. Eu vou a Roma. Também é nome feminino. Você volta, eu volto de Roma, então não uso crase. Se eu voar, volto da, crasear. Se eu voar, volto de, crase, para quê? Não existe crase. Combinado? É isso. Isso aí vale para tudo. Mas, existe uma maneira incrível aqui, que eu vou substituir, preste atenção, é uma outra forma, eu vou substituir esse a por uma outra preposição. Presta atenção. Ó, eu vou à Bahia.
vou à Bahia. Se eu trocasse esse A por para, ó, olha aqui, para. Eu vou à Bahia. Vou para a Bahia. Gente, é isto. Ai, por favor, isso aqui é maravilhoso. Em qualquer circunstância, você pode usar isto. Em qualquer circunstância. Porque isso aqui, se eu vou à volta da crasear, é só para ir e voltar. Mas aqui não. Qualquer situação. Significa que eu tenho a preposição e o artigo. Olha o artigo aqui. Olha aqui embaixo. Eu vou a Brasília. Se em vez de usar o a, eu vou usar o para, eu não vou para a Brasília, eu vou para a Brasília. Aí é só o para. Gente, esse segredo é este. Você vai ganhar um tempo precioso nisso aqui. Tá bom? Eu vou, por exemplo, eu vou a Lisboa. Troco pelo para. Eu vou para Lisboa. Deixe-me achar um outro. Eu vou, deixe-me ver, a Europa. Eu vou para a Europa. Gente, não tem segredo. Aproveite isso aqui. Que aí, como eu falei, não é só o ir e voltar. Por exemplo, deixe-me ver se eu posso. Fiz o pagamento à costureira. Confirme se eu tenho crase aqui, ó. Fiz o pagamento, coloque o para. Fiz o pagamento para a costureira. Olha como confirma. Fiz o pagamento para a costureira. Né? Eu vou a 25 de março. Eu vou a 25 de março. Eu vou falar, mas já antecipando, é proibido a crase antes de numeral. Vou a 25 de março. Se eu usar o para eu ter segurança, certeza, eu vou para a 25 de março. Entreguei o livro à criança. Entreguei o livro à criança. Esse a, eu posso substituir por para a. Entreguei o livro para a criança. Entreguei o livro a uma garota. Se eu substituir esse a por para, entreguei o livro para uma garota. Eu não falo para a. Para uma. Eu vou o tempo todo falando, hein? Porque é muito fácil. Você substituir o a por para, nunca tem crase. Substituir o a por para a, com crase. Mas cuidado. Deixa eu dar mais uma dica aqui. Não tem nada a ver com a crase. Por exemplo, irei à Bahia. Com crase, está certo? Irei para a Bahia. Para a. O a. Isto aqui não é o sinônimo disso aqui. Ainda mais esse é nosso concurso. Ir à Bahia é diferente de ir para a Bahia. Cuidado, gente. Cuidado. Nós não prestamos atenção e nós falamos errado isso aí. No geral, o que é a ideia do ir a e para a? Ou para só. Por exemplo, se eu fosse à Bahia, eu vou e volto. Se eu vou para a Bahia, eu vou e fico, gente. Cuidado. Eu vou para a Bahia o mês que vem, então eu estou indo embora. Eu vou à Bahia o mês que vem, vou só a passeio. Tá? Às vezes, as mães falam muito para os filhos. Lá na hora de sair, de ir à escola tal, eles falam assim, fulano, toma logo o seu banho que está na hora de você ir para a escola. Você ir para a escola. Não fale isso com o filho, não. Se você falar uma coisa dessa para o seu filho, ele não volta. Ele não vai para a escola. Quem vai para a fica. Ele vai à escola. Agora, se ele estiver lá na escola, vamos arrumando material que vamos para casa. Aí está certo. Tá? Cuidado. Cuidado, essa história do para. Eu sempre conto uma historinha. É verdade, aconteceu comigo. Comigo acontece cada uma. Vou falar para vocês aqui. Eu já contei isso. Imagine vocês
Eu saio da sala de aula rapidinho lá, toda atrasada. Cheguei a um velório. E lá tinha falecido alguém, ou morreu. Existe uma diferença entre morrer e falecer, depois eu falo. Tinha morrido alguém, ou falecido alguém. Então, lá no velório, todo mundo lá. Cheguei, toda esbaforida lá, correndo, atrasada. Aí chega uma professora lá, toda chorosa, chorando lá. Ai, Etelina, você me dá uma carona? Está de carro, então. Você me dá uma carona? Sem problema. Você vai para o cemitério, você me dá uma carona? Ai, você vai para o cemitério, você me dá uma carona? Olha, gente, naquela hora, eu nem me lembrei do morto. Porque você vai para o cemitério. Quem vai para o cemitério é o morto, que ele vai e fica. Você vai ao cemitério. Não pode ir para o cemitério. Quem vai para o cemitério está morto. Cuidado, hein? Nós falamos muito essas coisas. Nós falamos e nós erramos bastante. Tá bom? Tem que ter cuidado. Não é porque aconteceu aquilo que eu tenho que falar errado. Não. Você vai ao cemitério. Agora, quando você morrer, você vai para o cemitério. Tá bom? É essa a diferença. Então, tem que ter cuidado. Eu uso isso aqui só para a história da crase. O ir à Bahia e para a Bahia. Tá bom? Que a ideia de ir para é ficar. Combinado, gente? Muito bem. Então, esse foi o segundo caso. Segundo caso. Vamos lá para um terceiro caso obrigatório. Eu só estou no obrigatório. Depois eu aviso. Agora vai ser facultativo, vai ser proibido. Muito bem. O terceiro caso, que eu vou colocar para vocês, é a crase antes da palavra casa. Casa é incrível, gente. Antes de casa. Obrigatório. Porque casa, ela entra nas 3 situações quanto à crase. Nessa aqui, que é obrigatório, no facultativo e no proibido. Tá? Estamos lá no obrigatório. Antes de casa. Quando eu vou usar crase obrigatoriamente antes de casa? Se casa vier com sentido determinado. 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 O que é isso? Rapidinho, lá na hora da minha prova. Sentido determinado é quando eu dou nome à casa. Eu dei nome. Isso é sentido determinado. Então, aqui eu já até falo. Ou é uma instituição, ou é uma loja, uma casa desse jeito. Por exemplo, claro, de acordo com a regência. Eu estou com regência. De acordo com a regência. Por exemplo, irei à casa André Luiz em breve. Irei à casa André Luiz. André Luiz. Irei à casa André Luiz. Casa André Luiz. Loja. Eu cheguei à casa dos parafusos bem cedo. É loja. Determinado, não precisa ser André Luiz, precisa ser parafuso. Por exemplo, eu vou sempre à Casa Branca. Casa Branca, lá a residência do presidente dos Estados Unidos, mas a residência dele tem nome. Casa Branca, Casa Rosada. Casa Rosada. Então, quando eu dou o nome. Antigamente, aqui no Brasil, o presidente, ele morava na Casa da Dinda. Casa da Dinda era o nome da residência do presidente do Brasil. Agora, claro, é Granja do Torto e tal, mas quando tinha nome. Não é que tem uma Dinda que mora lá. A casa recebeu esse nome. Então, era determinado. Então, pode ser... Você deu nome, pode ser casa da mãe solteira. É uma instituição. Pode ser casa
da luz vermelha, até isso posso. Casa, o pessoal fala casa das primas. Tá certo? Com crase, desde que use crase. Tem que usar crase. Por quê? Fala instituição, bom. Casa das primas. Tá bom? Que não é tua prima que mora lá. Certo? Casa da luz vermelha. Casa de saúde. Esse tipo de coisa. Certo? Então, é obrigatório. Obrigatório. Porque eu dei nome à casa. Sempre. É uma residência? Pode até ser uma residência. Mas a casa tem nome. A casa tem nome. Estou me fazendo entender? Então, esse é quanto é a crase, obrigatoriamente, antes de casa. 4. Vamos fazer mais um. 4. Eu vou usar a crase, obrigatoriamente, antes de terra. Terra. É muito interessante isso aqui. Qualquer terra eu vou usar a crase, de jeito nenhum. Eu só posso usar a crase antes de terra, se ele vier no sentido determinado, ou seja, dei nome, determinado, sentido determinado, ou local de nascimento, terra natal, sentido gentílico, local de nascimento, sentido pátrio, né? Local de nascimento. Claro que é de acordo com a regência. Nascimento. Então, aí você deve usar a crase. Por exemplo, os marinheiros chegaram à terra cedo. Não uso crase. Eles chegaram à terra, em oposição ao mar. Os marinheiros chegaram à terra de seus pais pela manhã. Obrigatório. Eles chegaram à terra dos seus amigos. É obrigatório. Agora, os marinheiros chegaram à terra santa. Obrigatório. Chegaram à terra prometida. Obrigatório. Que determinou, se deu nome à terra. Se deu nome à terra. Determinou, deu nome à terra. É obrigatório o emprego da crase. Ou sentido gentílico, sentido pátrio. A terra dos seus avós, a terra dos seus pais, de acordo com a regência. Não é falar, a terra santa fica longe daqui. Não é isso é só o artigo. É de acordo com a regência. Certo? Estou me fazendo entender? Então, isto é a crase antes de terra. Aqui, lembra que eu falei de casa, tem determinado, obrigatório, facultativo? Eu vou, cada um, e eu falo no momento. Certo? Pode deixar que eu vou falar. Quando eu estou falando lá o facultativo, eu volto a falar sobre a casa. Tá bom? Muito bem. 5. Crase no 5. Olha só que coisa interessante. No 5, eu vou falar de crase nas locuções. É o momento que mais se usa crase na língua portuguesa. 5, nas locuções. Nas locuções. Etelino, o que é uma locução? Já esqueci. O que é uma locução? Eu falei aqui da locução verbal. 2 ou mais verbos no lugar de 1. Quero falar, estou falando. Mas não é locução verbal. São 3 locuções. Locuções. Quais são as locuções? A primeira, a. Desses 5 aqui, ó. Nas locuções adverbiais femininas. Adverbiais femininas. Femininas. Locuções adverbiais femininas. Locução tem mais de uma palavra, não é isso? Por exemplo, ele saiu às pressas.
saiu às pressas. Às pressas. Estava pensando em outra palavra. Às pressas. Essa é uma locução adverbial de modo. Às pressas. Locução adverbial de modo. Sabe o que eu coloquei aquilo? Que eu estava pensando nisso aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, ó. Ele trabalha, vou até escrever inteiro, ele trabalha a beça, que beça se escreve assim, ó. A beça. O que é a beça? É uma locução de quê? Que eu tenho que saber. Locução de quê? De intensidade. Ele trabalha a beça, significa que ele trabalha muito. Ele trabalha a beça, ele trabalha muito. A beça. A rua está às escuras. Às escuras, tudo com crase. Advérbio de modo. Às escuras. Às pressas. Vamos sentar à mesa. Sentar à mesa. O que é esse à mesa? É com crase, porque é advérbio de lugar. Sentar à mesa. Advérbio de lugar. Nossa, isso aqui é o que mais tem crase, é nesse momento. A sala ficou às escuras. Advérbio de modo. As claras. As escuras. Por exemplo, ele trabalha às segundas-feiras. Esse às segundas-feiras, gente, advérbio de tempo. Ele trabalha às segundas-feiras. Advérbio de tempo. Certo? Ele sai muito à noite. Advérbio de tempo. Ele sai à tarde. Advérbio de tempo, tudo com crase. À tarde, à noite. Né? Tudo advérbio de tempo. Tempo. Deixe-me lembrar uma coisa a vocês que eu acho muito interessante. Ele trabalha, falei isso aí, às segundas-feiras. Crase, obrigatório. Ele trabalha às terças-feiras. Crase, obrigatório. Tudo é advérbio de tempo. Ele trabalha às quartas-feiras. Crase, tempo. Ele trabalha às quintas-feiras. Crase, tempo. Ele trabalha às sextas-feiras. Com crase, que é advérbio de tempo. Muito bem, Etelina. Então, ele trabalha de segunda a sexta. Sem crase. Ele trabalha de segunda a sexta-feira. Sem crase. Porque aí passa a ser numeral. Passa a ser numeral. Então, aí é sem crase. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com essa locução adverbial feminina. Só a locução adverbial feminina. Tudo com crase. Certo? Muito bem. Vamos colocar aqui agora mais um letrinha B, do 5. Vou apagar aqui, bonitinho, para não ficar amontoado. Para não ficar nada amontoado. Para facilitar a nossa vida. Eu coloco o exemplo ali. Vamos lá. Mais alguns exemplos. Olha só. Eu tinha colocado aqui advérbio de, para não ficar muito ruim. Então, ele trabalha às segundas-feiras, advérbio de tempo. Às terças, advérbio de tempo. Ele trabalha a beça, advérbio de intensidade. Tudo isso aí, hein, gente? Tudo com crase. Vamos, desses 5, letrinha B. Desses 5, a letrinha B. São 3 locuções. As adverbiais femininas. Nas locuções prepositivas, de preposições,
Olha para isso. Nas locuções prepositivas. Muito bem. Se eu colocasse assim, o carro estava à distância de 2 metros. A distância de. Se eu colocar o carro estava à distância, eu não tenho crase. Mas a distância de 1 centímetro, de 1 metro, 2 metros, porque a locução prepositiva é isso aqui, ó. É o a, uma palavra feminina e o de. A moça está à espera do namorado. À espera de. A espera. À espera de. À espera do namorado. À espera de. Tudo locução prepositiva, ó. Muito bem. Se eu colocasse assim, a vontade de, locução prepositiva. A vontade de, a espera de, a moça está à procura dos amigos, à procura de, tá? Tem que ter um a, um nome feminino e a preposição de ali. E se eu colocasse assim, a respeito de, eu uso crase? A respeito de? Não. Por que não? A respeito é o nome masculino. Por isso que a respeito de eu não uso crase. Porque aqui é verdadeiro clube da Luluzinha. O que manda é o feminino. Certinho? Letrinha C, desses 5. Nas locuções. Nas locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas. Conjuntivas, de conjunção. Conjuntivas. Por exemplo, à medida que estudo, eu aprendo. À medida que. À proporção que falo, você escuta. A proporção que eu explico, você entende. A proporção que, à medida que. Então, esse é o número 5 nas locuções. São 3 locuções. As adverbiais femininas, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas de conjunção. Certo, gente? Então, esse foi o item 5 da minha crase. Faremos uma pequena pausa agora, mas continuaremos sobre crase. Vamos esgotar esse assunto. Certo? Valeu, até mais tarde.